Então, chegamos para mais uma pré-aula da lição Betel. Não é nem muito uma pré-aula, é mais um auxílio, uma ajuda, uma sinopse aí para que o professor possa agregar, de repente, alguns valores ao seu conteúdo que você já tem aí preparado para lecionar, ok? Nós estamos aqui na sexta lição, que é o cristão e o cuidado de Deus. Texto áureo, porque se de todos te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Este é 4,14. A verdade aplicada, diz, o caráter da rainha Esther ensina como submeter-se à vontade de Deus e apreciar seu cuidado constante. Objetivos da lição é compreender que o amor de Deus é imensurável. Mostrar que a dor nos aproxima de Deus. Muitas das vezes é o megafone que Deus usa para acordar um crente surdo. E entender que nosso fundamento é Cristo. Vamos aqui para a nossa introdução, que diz, nesta lição veremos que muitas vezes a dor é o agente que nos leva a buscar a Deus. Observaremos ainda que a destruição familiar é um incansável meio que Satanás emprega para roubar a paz no mundo. O equilíbrio, o cristão e o seu ponto de equilíbrio. Muitos de nós, quando passamos por situações difíceis, ficamos sem atitude, sem saber o que fazer, e o abatimento traz perturbação na alma. Mas os judeus nos dias de Esther ficaram desanimados diante do decreto do rei para exterminar todos eles. A Bíblia narra que havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentação. E muitos estavam deitados em saco e cinza. Aí vem um homem com uma atitude. Ele tá com o saco, tá com a cinza na cabeça, que é um sinal de grande humilhação, de grande desespero, de alguém que precisa de ajuda, de socorro, mas ele vai até o palácio para poder falar com Esther e pedir auxílio a Esther. Então é importante que a gente entenda que no momento de luta, de dificuldade, o equilíbrio é fundamental. Ou seja, você saber do perigo, mas ao mesmo tempo acreditar que há um Deus que pode te fazer passar por ele, que pode te livrar dele, que pode operar um milagre em meio a essa situação. Então o ponto de equilíbrio é esse, é a gente saber agir em determinados momentos para que nós não venhamos a ficar desiludido, depressivo, desanimado, parado, engessado, mas que possamos termos atitudes. Isso é importante. Tem hora que não adianta só a atitude diante de Deus, você precisa também agir. Eles poderiam ficar aqui lamentando, orando, e se não agissem? Então o agir é justamente a força que recebemos de Deus por meio da oração. A oração é indispensável para as nossas vidas cristãs. O cuidado de Deus com o seu povo. Bom, Deus, ele não desistiu do seu povo.
Com todo o caminho que eles tomaram, Deus levou eles para a Babilônia. Depois os medos e os persas tomaram a Babilônia, eles ficaram na Média. E mesmo assim Deus continuou cuidando desse povo, que ele fez uma aliança incondicional com Abraão. E por maior que seja os contratempos, Deus é um Deus que cuida de nós. Às vezes nós não entendemos a dinâmica da maneira de Deus agir. E nós murmuramos, reclamamos, lamentamos. E quanto mais fazemos isso, pior nós ficamos. Porque a gente acaba abrindo mão da certeza de que Deus é conosco e desembocando numa situação de lamento, o que nos causará muitos males. Eu quero ler um texto aqui rapidamente, que é Romanos. Capítulo 4, que diz assim o versículo 18: Abrão, esperando, contra a esperança creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a sua descendência. O versículo 20 diz: E não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Ou seja, exaltando a Deus. No momento de luta, a nossa exaltação e a nossa adoração nos fortifica, nos fortalece na fé. Foi o caso de Abraão. A Bíblia diz que Abraão, em esperança, creu contra a esperança. Ou seja, o que quer dizer isso? Quer dizer que, humanamente falando, Sara não tinha mais condições de ter filho. Mas Abraão, quando cessou a esperança humana, ele, em esperança, ou esperando em Deus, creu contra a esperança. Que esperança? Ele, esperando em Deus, creu contra a esperança humana que já havia cessado. Isso é uma coisa linda de a gente ver, quando a pessoa consegue crer contra a esperança e, ao invés dele murmurar, ele é fortificado na fé, dando glória a Deus, ou glória a Deus. O Senhor deve guiar a nossa vida. Bom, há um texto em Jeremias, no capítulo 10, no versículo 23, que diz: Eu sei, Senhor, que não é do homem o seu caminhar, e nem do homem que caminha o dirigir seus passos. O Senhor deve guiar a nossa vida. O Senhor deve traçar a nossa geografia. A nossa vida deve ser guiada à luz da palavra de Deus. Lembra como Deus chama Abrão de Ur dos Caldeus, para uma terra que Deus, lhe mostraria? Deus guia, direciona, dá a geografia para Abraão seguir até chegar no local aonde Deus havia programado. Deixa Deus dirigir a sua vida, deixa Deus dirigir seus passos, não seja precipitado como Sara, que mandou Abrão pegar uma escrava e ter um filho com ela. Não seja precipitado como Esaú, que não soube esperar a primogenitura e acabou vendendo ela. Ele desfez, não soube valorizar a primogenitura e, alegando estar faminto, se precipitou e perdeu a mesma. Então
Então não seja precipitado, não seja precipitado como a mãe de Jacó, que também acabou fazendo a negociata, né? A Rebeca acabou fazendo a negociata ali com Jacó e enganando o seu esposo. Não seja precipitado, seja uma pessoa paciente, espere o tempo certo de Deus. Você não precisa brigar, porque o tempo certo Deus fará chegar nas suas mãos o que Ele prometera, e às vezes os percalços do caminho, os embaraços do caminho, os obstáculos do caminho são os meios de Deus treinar-nos para que nós possamos alcançar coisas grandes, e quando nós alcançarmos com maturidade, com experiência, alcançarmos justamente com uma vivência, porque os obstáculos nos ensinou a enfrentar as dificuldades e nos amadureceu para algo maior que Deus tem para nós. Ok? Esther, uma serva altruísta. Olha, Esther era uma pessoa que se dedicava a outro. Altruísta é alguém que ama o próximo, é empático pelo próximo e se dá em prol do próximo. Esther era assim, ela colocou a vida dela em risco pelo próximo. Isso é uma pessoa altruísta. Que Deus nos conceda a graça de sermos altruístas. Que Deus nos conceda a graça de não só falarmos, mas de vivermos esse altruísmo que foi exercitado por Jesus, foi exercitado pelos seus apóstolos, foi exercitado por tantos homens e que nós também precisamos exercitá-lo. A dor nos impulsiona a buscar a Deus. Olha, a dor muitas das vezes, ela nos impulsiona. Mas eu conheço pessoas que no momento de dor, eles abandonaram Deus. Você também provavelmente conhece pessoas assim. Você pode até inclusive aproveitar o momento na classe e perguntar à classe: vocês conhecem alguém que no momento de dor, ele abandonou a Deus? Você conhece alguém que no momento de dor, essa pessoa abriu mão de Deus, abriu mão da igreja e foi procurar socorro em outras áreas, com outros deuses? Olha, eu conheço, hein? Conheço, e eu tenho certeza que se você perguntar à classe, muitas pessoas vão conhecer também. Então é importante essa interação, esse momento de interagir com o aluno e deixar o aluno participar. Cria sempre esse momentinho, só não perca o controle e o comando das ações da aula, tá bom? Devemos agir por fé. Então a dor nos impulsiona a buscar a Deus. Eu botei que nem sempre, depende muito da pessoa, eu acho que depende da comunhão e da intimidade com Deus, e devemos agir por fé. Por fé. É claro, o justo, ele vive da fé. Abacuque 2,4, Romanos 1,17. O justo vive da fé. Não tem como o justo viver de outra coisa a não ser da fé. A fé é a moeda corrente do reino de Deus. Então é importante a gente ver isso aqui, ó. Devemos agir por fé. Por exemplo, quando Davi vai lutar com Golias, ele vai pela fé. E ele diz assim, ó, é em nome do Senhor dos Exércitos a quem tu tens afrontado, eu vou a ti. Então isso é fé. Fé é uma coisa que tem dimensões diferentes. Fé é uma coisa que não tem como a gente saber o tamanho da nossa fé até que entremos em situações apertadas e precisamos de colocá-la em exercício. Muitas das vezes os momentos de apertos são momentos para nós exercitarmos essa fé que está dentro de nós, que todos nós temos
e muitas das vezes nós não sabemos exercitá-las e precisamos de momentos que nos proporcione o exercício da nossa fé, o que nos trará experiências com Deus, que são marcas que ninguém arranca de nós e que nos dá muita força, muito combustível para nós prosseguirmos na nossa caminhada. Então vamos nós. Ou clame ou perece. O que você decide? Ou pega ou larga? Ou corre ou para? Ou se entrega ou luta? Ou clama ou perece? Ou louva ou murmura? Ou questiona ou adora? Qual é o seu posicionamento? Ele determinará o sucesso. O posicionamento determinará a atitude. O posicionamento determinará se vamos vencer essa guerra ou se vamos nos entregar e nem lutar a mesma. Porque nós poderemos perder batalhas, mas a guerra nós venceremos em nome de Jesus. Vamos nós. Não desiste, não parem. Buscando forças na adversidade. Qual é a fonte da força que nós precisamos buscar? É Deus. É Deus que nos faz forte. É Deus que nos fortalece as mãos para a batalha. Então as circunstâncias diziam que a morte era questão de dias para o povo. A sorte já havia sido lançada, apropriando-se de uma fé extraordinária por causa do sofrimento do seu povo. Esther buscou auxílio no Todo-Poderoso e ela conseguiu extrair da adversidade força para buscar auxílio em Deus. E depois desse acontecimento, Esther nunca mais foi a mesma. Bom, na adversidade, não pare, caminha. Não se entrega, caminha. A gente usa uma máxima muito usada no meio pentecostal, a vitória está na caminhada. Isso é verdade. Caminha. Quando você se sentir desanimado, caminha. Quando você se sentir fraco, caminha. Quando você se sentir desistindo, caminha. Quando você se sentir que quer parar, junta os cacos e caminha. Caminhar é determinante para você exercitar a sua fé, ouvir uma palavra de fé, ouvir uma palavra de ânimo e reabastecer a sua vida espiritual. No 3 diz, nosso fundamento é Cristo. Então isso aí a gente não pode abrir mão. A nossa fé está fundamentada em Cristo. O autor vai dizer que o principal alvo de Satanás é a família, independentemente de ser cristão ou não. Verdade, o negócio dele é acabar com tudo. Como nos dias de Esther, ainda hoje a família é atingida por diversos males, frutos de uma sociedade mergulhada no pecado. E nós, como servos de Deus, devemos ter todo cuidado com o pecado. O pecado, ele é algo que começa devagarinho, sem que a gente perceba. Ele toma a nossa vida, amarra-nos e joga-nos no cárcere. Sem que venhamos a percebermos, estamos encarcerados. Então, não brinque com o pecado. Há momento de resistir, há momento de fugir. Há momento de ficar só, há momento de pedir ajuda. Não brinque com o pecado, não flerte com o pecado, não chame ele de amigo. O pecado é um inimigo ferrenho nosso. Tenhamos consciência de quão venenoso é o vírus do pecado, que nós, inclusive, carregamos a natureza pecaminosa.
se nos alimentarmos de Cristo, fortaleceremos a nossa vida cristã. Se não nos alimentarmos de outras coisas e alimentaremos nossa natureza pecaminosa. Deus sempre estará conosco, graças a Deus. O salmista diz no Salmo 23, versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Pronome pessoal, ó, tu estás comigo. E se tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ou seja, eu não estou só, tenho o consolo do Senhor que está comigo. Que coisa boa da gente poder aprender e fazer essa observação de que Deus conosco é a esperança de glória. O 3:2 diz, não deixe que nada roube sua paz. Nada. É melhor ser feliz do que ter razão, muitas das vezes. Se você puder, tenha sempre razão. Sempre razão. Mas se a razão te roubar a paz, abra mão da razão e tenha paz. Seja feliz. Tenha paz. Então, ó, que não deixe que nada roube a sua paz. Tenha paz. Conta-se uma história que um casal, eles estavam indo para um evento. Estavam indo na via, conversando, quando de repente a esposa falou para o esposo, é o próximo retorno. E ele falou, não é o próximo não, está longe. É o próximo, não é o próximo. É o próximo, sim, não é o próximo. E a esposa ficou quieta, deixou ele seguir. E ele foi, andou, quando chegou o outro retorno, ele viu que ela estava certa. E aí ele falou para ela assim, por que você não teimou comigo que era lá, se você tinha tanta convicção de que era lá? Ela falou assim, eu não teimei, porque se eu teimasse, nós iríamos bater boca, nós iríamos discutir. E, sendo assim, fazendo isso, nós não iríamos para o evento, nós voltaríamos para casa. Eu escolhi ser feliz do que ter razão. Olha, ela disse para ele, eu escolhi ser feliz do que ter razão. Eu sabia que era lá, mas você teimou que não era, então eu deixei você seguir o seu caminho e eu fui feliz e você teve razão. Tenha sempre razão, mas se a razão te roubar a paz, abra mão da razão e seja feliz. Não vale a pena ter razão e ser infeliz. Então, seja feliz. Se necessário for, abra mão da razão. É melhor ser feliz do que ter razão. É melhor ter paz do que ter razão. Tenha paz. Seja feliz. Quando precisar, abra mão da razão. Sua família espiritual é o alvo. 3:3. A Bíblia nos descreve com nitidez que nos últimos dias a igreja enfrentaria a ira de Satanás. Ele sabe que o seu tempo está finalizando e seu maior desejo é devastar o povo de Deus, diante das transformações sociais, com todas as suas decorrências. A igreja, sem dúvida, é a maior instituição a interceder em favor do modelo convencional da família. Isso aí, da ideologia de Gênesis. Esse é o nosso papel cristão. Valorizar a família. Você que tem sua família, ame a sua esposa. Valorize a sua esposa. Diga a ela que você a ama e mostre com ações. Se você tem filhos, abrace eles. Diga a eles que você o ama. Beije seus filhos, deixe que eles te beijem. Isso é importante para um relacionamento familiar, para que o coração do pai se converta ao filho, para que o coração do filho se converta ao pai, para que o coração da esposa se converta ao esposo, para que o coração do esposo se converta à esposa.
Essa é a base da família. Abrace, diga que ame, respeite, valorize. Isso é fundamental na família e, sendo assim, nós teremos igrejas sólidas, fortes, porque com famílias fortes teremos igrejas fortes e teremos sociedades fortes e um país fortes. Valorize a sua família, valorize a sua esposa, valorize o seu esposo. Amém? Sendo assim, nós vamos concluindo que Mardoqueu nos deixou um grande legado. Sua confiança e sua fidelidade a Deus tornaram-se, para os cristãos de hoje, um grande exemplo, ou de se curvar somente diante de Deus. O cristão que tem sua confiança em Deus através de sua palavra também deseja obedecê-lo para ser vitorioso. Sim, em curva diante de Deus. Porque, como dizem, quem se curva diante de Deus não se curva diante da dificuldade. Um grande abraço, beijo no seu coração, boa aula no domingo, ore pela sua turma, ore pelo seu pastor, ore pela sua igreja, jejue, busque a Deus e deixe o Espírito Santo tomar a sua vida e te usar poderosamente nessa manhã, ou no dia que você for lecionar essa lição. Amém? Fica com Deus, um abraço, um beijo no seu coração, até o nosso próximo encontro. Nos veremos novamente, se Deus assim nos permitir. Fica com Deus, um abraço.